Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos, eu estudo Direito na PUC São Paulo e trabalho na Quinta Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa tarde, meu nome é Enzo Esmeraldo, eu tenho 21 anos e eu vim responder algumas perguntas aqui que me fizeram, que giram em torno de cultura. Bem, eu me chamo Walter, tenho 23 anos, estudo Ciências Sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política, FESP, e trabalho como professor de Sociologia. O que é cultura? Quando você pensa na palavra cultura, o que vem à sua mente? Bom, pessoalmente, eu vejo a cultura como um conjunto de costumes, tradições, crenças, valores, mas como formas de se agir e se expressar compartilhadas por um grupo de pessoas. É algo que influencia a maneira como essas pessoas agem, pensam e se relacionam com os outros e com a sua sociedade. No caso, cultura para mim seria um conjunto de hábitos, de padrões que a gente tem dentro de um conjunto. Por vezes uma família tem alguns hábitos que são passados ao longo das gerações, ou como sociedade, no quesito de como se portar em eventos sociais e ao longo do dia a dia e ambientes de trabalho. Então tem diferentes tipos de cultura e para mim a cultura seria esse conjunto desses hábitos reunidos. Já parou para pensar por que você se veste do jeito que se veste? Ou por que você tirou foto do seu almoço para os stories? São detalhes como esses que tornam o ser humano fascinante. Na antropologia, os pesquisadores estudam isso e mais para entender quem somos, e a cultura tem um grande papel nisso. Hoje vamos conversar um pouco sobre como ela influencia a nossa rotina e escolhas. Bora lá? Você vai na festa de aniversário de um amigo muito próximo e esquece de dar o presente. Como você acha que ele reagiria? Existe uma etiqueta social por trás desse ato? Ah, existe. Eu acho que depende do amigo, né, também. Assim, acho que se eu conheço a pessoa há muito tempo, acho que ficaria assim um pouco. Talvez ele ficasse um pouco chateado, assim, né, de não lembrar e etc. Mas de repente, às vezes você é chamado, né, pra uma festa, sei lá, às vezes é um amigo que não é tão próximo, às vezes não pega tão mal, né? Uhum. Porque eu acho que existe o presente, querendo ou não, ele também é sei lá, eu vejo como tipo uma manutenção de relação também, né? A grande questão do presente, eu acho que é a lembrança de você, ó, comprei algo que é pra você, né? No caso, nos meus amigos mais íntimos, não teria muito problema, porque a maioria deles não se importa muito com isso e a gente raramente dá presentes uns aos outros nesses momentos. A gente acaba que às vezes dá um presente de piada ou é uma lembrança, ou às vezes é algo mais legal mesmo porque passa muito tempo sem ver, então gira muito em torno disso. Mas na maior parte dos meus amigos não. Não teria nenhum problema, eles não reagiram errado, eles não se sentiram incomodados nem nada do tipo. Agora, pessoas que eu tenho menos intimidade, ou, por exemplo, colegas de trabalho, ou familiares, ou coisas desse tipo, eu acho que já tem uma reação diferente, se sentirem um pouco deixados de lado. Você sabia que o antropólogo francês Marcel Mauss, sobrinho de Émile Durkheim, tinha uma teoria sobre como o ato de presentear é fundamental para manter a harmonia na sociedade? Ele sistematizou o presenteio em três grandes obrigações: dar, receber e retribuir. Ou seja, enquanto um membro é obrigado a dar um presente, o outro é obrigado a receber e eventualmente retribuir. Nas sociedades estudadas por Mauss, como a etnia Maori ou indígenas da América do Norte, a dádiva possui um simbolismo espiritual. Ela carrega parte da tribo ou família que a presenteou, então aceitar o presente era como aceitar o tratado de paz. Embora Moss tenha estudado sociedades não ocidentalizadas, podemos ver que sua teoria também tem importância nos dias atuais. Como dito pelo nosso entrevistado, existe uma pressão ao ir numa festa de aniversário para presentear. É claro que, em nosso caso, recusar o presente não significa uma declaração de guerra literal. Mas imagine como você se sentiria caso cumprisse a obrigação de dar um presente, mas seu amigo não cumprisse a dele de receber. E pior ainda, se depois de você ter se esforçado para dar o presente a ele, no seu aniversário, ele chegasse de mãos vazias. Cumprir as nossas três obrigações, em contextos como festa de aniversário, ou no Natal, ou no Dia das Mães e dos Pais, nos ajuda a manter nossas relações saudáveis, ilustrando muito bem a teoria de Mons. Mas eu quero saber um pouco mais sobre você, sua família, sua comunidade. Se você quiser abordar esses pontos na sua resposta, fica à vontade. A sua família tem alguma tradição especial que é passada de geração em geração? Qual que é a importância dela, tanto para você, tanto para o seu grupo?
Olha, assim, tipo, na minha família especificamente, a gente não tem nenhuma tradição. Mas isso também vem muito por conta de questões de traumas, assim. Eu associo muito essa questão a momentos, assim, de dificuldade que eles passaram na vinda da imigração. O que eu consigo relacionar enquanto cultura e tradição talvez sejam esses padrões de trauma que se repetem. Não sejam nem questões de tipo, celebração, sabe? Minha bisavó, ela veio com 6 anos, tal. Ela tinha uma coisa com comida, assim. Tipo, ela fazia um doce, ela ia te oferecer quando tava quase pra estragar, assim. Por quê? Passou tanta fome que o medo dela era ficar sem comida. E várias ações que ela ia fazendo, você ia percebendo que era realmente esse trauma, sabe? Minha mãe conta que ela fazia a galera roubar no mercado, ela e os meus tios. Mas era isso, tipo, mano, era o medo de faltar, sabe, assim? Era uma prática, tipo assim, era uma coisa que ela incentivava, assim. O antropólogo Lévi-Strauss, também francês, foi um pensador muito influente. Ele defendia que as sociedades em geral se estruturam por meio de suas relações, que têm regras conhecidas pelos seus membros, mas que por baixo disso tudo há uma estrutura inconsciente, com regras fundamentais que não são conhecidas ou colocá-las em palavras. Para conhecer essa tal estrutura oculta, seria necessário estudar aquilo que é visível, ou seja, as normas e tradições. Elas seriam pistas para o antropólogo desvendar as regras que realmente regem uma dada sociedade. Por exemplo, no caso do Walter, olhar para os costumes da família revela um mecanismo de trauma, passado de geração em geração. Sem analisar as tradições, não há como descobrir as regras reais que regem uma família ou uma comunidade. Você acha que as diferentes culturas no geral surgiram de forma parecida ou de formas diferentes ao longo da história da humanidade? Depende da cultura. Existem muitas culturas que são muito parecidas. Se você for analisar os países europeus, eles vêm de um ancestral e de uma ideia em comum. Mas existem culturas que são completamente divergentes, até porque você mudando de localidade, você mudando de continente, até você tem influências diferentes. E isso, na verdade, é o que traz a diversidade que a gente conhece, pelo menos é o que eu acredito. Na sociedade atual, você acha que existam culturas mais importantes do que outras? E qual seria o impacto disso na coexistência de pensamentos diferentes? Pessoalmente, eu não acredito que existam culturas que sejam superiores às outras, porque cada uma tem um valor diferente e representa a identidade de grupos diferentes. Quando uma cultura é considerada superior às demais, podem começar a surgir preconceitos, discriminação, conflitos, e daí que surgem muitos problemas sociais. Os europeus se achando superiores aos povos nativos, e isso até os dias de hoje, como os indígenas e povos primários continuam a ser descriminalizados porque veem a cultura deles como inferior. Até o século XIX, os antropólogos estudavam a sociedade acreditando que haveria uma evolução de culturas, com uma cultura superior no topo. É claro que eles diziam que a própria cultura europeia deles era a melhor de todas. Até que um antropólogo chamado Franz Boas criticou esse método de estudo porque, para ele, culturas distintas se desenvolvem a partir de causas e trajetórias diferentes. Ou seja, devemos levar em conta o contexto histórico e geográfico de cada uma, não sendo possível dizer que uma é melhor que outra. Então, se cada cultura tem origens diferentes, estudá-las requer reconhecer que o indivíduo que a estuda também tem a perspectiva de sua própria cultura a olhar para a outra. Essa postura de respeito e compreensão, necessária ao analisar culturas diferentes das nossas, é o que eles chamam de relativismo cultural. No final das contas, o que sabemos sobre cultura agora? Com as ideias dos antropólogos Moss, Lévi-Strauss e Boas, descobrimos que a cultura é um conjunto de costumes, que é mantida por meio de trocas, possui uma estrutura lógica muito além do que podemos enxergar e que é uma jornada única, rica e plural para cada povo. E aí, já sabia dessa? Siga-nos para os próximos vídeos e até a próxima!